podcasters! Sejam bem-vindos ao episódio número 23 do podcast Empreende Verde. Hoje esse podcast vem recheado de carinho, porque vocês vão conhecer a história de uma arquiteta de luxo que passou a ser arquiteta do lixo. Uma iniciativa que eu conheci desde a fase da ideia, que eu vi nascer e que eu estou ajudando a crescer. E lá já se vão quase 5 anos trabalhando com ela. Uma trajetória onde ela me conhece no final de 2020, praticamente 2021. Ainda em 2021, antes mesmo de ela começar a sua iniciativa, ela já se associou numa empresa de reciclagem de vidro, e que é uma das poucas empresas de gestão de resíduos de vidro que existe em Porto Alegre. No meio do caminho, ela já estava fazendo um doutorado e em 2023 ela iniciou a sua iniciativa número 2 de gestão de resíduos em Porto Alegre, que é na gestão de resíduos de condomínios. E eu conto essa trajetória com orgulho de quem se sente quase que uma madrinha dessa iniciativa, porque eu sempre estive muito próxima dela. Afinal, a Nanda foi uma pessoa que investiu na sua iniciativa para ter o retorno desse investimento, pois ela logo percebeu que precisava de ajuda em alguns pontos importantes, como no fato de estruturar o seu processo de vendas. Nessa jornada comigo, ela já fez o Todo Lixo é um Erro de Design, o Adelante, como criar um território lixo zero, o método Sustente-se, uma imersão Sustente-se que te ajuda a descobrir, afinal, pelo que seu cliente dá valor, pelo que ele te paga. Ela participou de um programa chamado Power Agenda do método Sustente-se, contratou um Mentoring Day, que é uma oferta que nem existe mais, onde eu passava o dia inteiro pensando a sua empresa. Ela tem o Planner de 2025 de autoconhecimento e manifestação. Ela faz parte da minha comunidade paga, o time Empreende Verde, e ainda contratou um hot seat por mês durante todo o ano de 2025, nos colocando em incontáveis interações na construção desse negócio. E claro que isso dá um quentinho todo especial no coração, porque eu vi esse negócio desde a sua fase embrionária, e vi esse negócio nascer, estou ajudando esse negócio a crescer e achei que poderia ser um bom momento de apresentar esse negócio para vocês. Então, antes de começar essa live, quero dar alguns recados. Quem está aqui pela primeira vez, já pega caderno, saiba que o que eu aqui faço é dar muito conteúdo no desenvolvimento de negócios sustentáveis. O que você está assistindo agora é a gravação do episódio número 23 do podcast Empreende Verde, que acontece dentro de uma programação fixa, que todas as terças-feiras, 19 horas e 19 minutos, alguma atividade acontece aqui nesse Instagram Empreende Verde para o desenvolvimento de negócios sustentáveis. Hoje, excepcionalmente, nós estamos fazendo ao meio-dia 12 a pedido da convidada. E esse podcast existe para mostrar os bastidores de negócios sustentáveis reais que existem no Brasil e tem por objetivo fortalecer o ecossistema de negócios sustentáveis. Meu propósito aqui é desmistificar todo o processo de empreender, dando ênfase na necessidade de estruturar bons processos de vendas, processos que têm lógica, que têm mecanismos de conversão e que melhoram a vida de uma tribo. Porque eu cansei de ver negócios sustentáveis incríveis e maravilhosos com altíssimos valores de contribuição para a sociedade fechando, se encerrando, porque não conseguiram estruturar um bom processo de venda. E assim, quando você faz disso um negócio e realmente começa a entrar dinheiro no seu bolso, o seu econegócio deixa de ser uma ideia, ele deixa de ser um sonho para poder te proporcionar uma receita financeira tal que te permite ficar nesse jogo por um longo prazo. Meu foco aqui é mostrar que se você acha que as pessoas não dão valor porque você tem para oferecer, ou caso você tenha um produto ou um serviço sustentável que você acha incrível e maravilhoso, mas vive encalhado na prateleira porque as pessoas compram muito pouco, provavelmente você está vendendo do jeito errado. Eu falo isso porque o mercado de negócios sustentáveis é um dos que mais cresce tanto no Brasil quanto no mundo. Então, eu vim para te ajudar a sair desse lugar onde você tem poucas vendas para um lugar onde seu ecoproduto passa a ser altamente vendável, de tal maneira que você vai colocar menos energia e vai conseguir mais vendas.
Quem sou eu para vir aqui falar tudo isso com vocês? Quem ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Fabiola Pesce, eu sou mentora de negócios sustentáveis, eu falo com donos de negócios sustentáveis todos os dias da minha vida, desde o ano de 2012, quando eu fundei uma oficina de sustentabilidade. E o meu objetivo aqui é te ajudar a encontrar nesse perfil técnicas de vendas, o jeito certo e o jeito errado de vender seu ecoproduto. Encontrar um podcast com casos reais de negócios sustentáveis que existem no Brasil. Te mostrar que quem ficar até o final, inclusive desta live aqui, vai ter acesso a uma promoção que pode te dar acesso aos primeiros contatos com os produtos da rede Empreende Verde. E a Fernanda, que eu vou entrevistar hoje, ela faz parte de um universo de 97 alunos que já se inscreveram nos cursos da Rede Empreende Verde. Isso é só pós-pandemia. Essas pessoas não precisam tornar o seu negócio mais sustentável, porque isso já está no âmago do seu processo. Elas já são sustentáveis. Essas pessoas, elas procuram a Rede Empreende Verde porque elas precisam aprender a vender, a tornar o seu ecoproduto ou o seu ecoserviço algo que seja altamente vendável. E é isso que a Rede Empreende Verde faz por você. A gente te ajuda na estruturação do seu processo de vendas, a gente te ajuda a tornar seu ecoproduto um artigo altamente vendável, a cobrar o valor justo, a vender mais com o preço cheio do que você vende hoje quando você faz uma oferta. E você vai conseguir toda essa transformação porque a gente trabalha de uma maneira que a gente coloca o indivíduo no centro. Quando você tiver uma tribo e você estudar essa tribo e você entender o que você está criando para melhorar a vida dessa tribo, o seu produto vai ser altamente vendável. E existem nos episódios anteriores muitos exemplos de aplicação para tudo isso que eu estou te falando aqui. Então, o método Sustente, tudo que você aprende na Rede Empreende Verde, que a Fernanda aplica e que a gente vai conversar hoje, não só te ajuda a vender pelo preço cheio, mas te ajuda a vender com regularidade, te ajuda a ficar nesse jogo por um longo prazo. E isso acontece porque você conseguiu entender como trazer a maior utilidade do seu ecoproduto para a evidência. O meu trabalho aqui é te ensinar a despertar o desejo de compra pelo seu ecoproduto. E para trazer esse tema, eu quero salientar que eu trouxe para a live de hoje a minha cliente com o maior Long Time Value, LTV. Lifetime Value, Long Time Value, são expressões para você entender qual é o consumo que alguns dos indivíduos, que são o que eu chamo de os lovers da tua marca, todo mundo fala dos haters, né? Você já pensou como é que se comporta o lover da sua marca? Ele é um tipo de cliente que compra de você com regularidade por um longo prazo. Quando você começa a entender as necessidades, os desejos, por que esse cliente está voltando, as informações que fazem, ele se perceber beneficiado pelo que você tem para oferecer, você consegue com mais clientes, você consegue desenvolver novos produtos. Então, esse tipo de cliente, como esse que a Fernanda, que vocês vão conhecer hoje, nessa live de hoje, tem dentro da minha empresa, é um cliente que eu observo, que eu estudo, que eu ajudo. Se eu precisar, eu crio novas ferramentas para atender essa pessoa, porque essa é a característica do lover da minha marca. E quando eu estou estudando essa pessoa, eu consigo perceber que outros produtos eu posso oferecer para minha rede que talvez ainda nem existam. É um tipo de cliente que traz para a sua ecomarca o que você pode inventar para ajudar o seu público-alvo, a sua tribo. Aprender sobre essa pessoa é super importante para que você possa organizar, crescer a sua órbita de ofertas, os produtos, os serviços que você está oferecendo para a sua clientela. Uma empresa, através do lover da sua marca, consegue estimar quanto um único cliente pode gerar de receita durante toda a sua vida no relacionamento com a empresa. Você já parou para pensar no seu cliente dessa maneira? Com que regularidade ele compra de você? Qual é o período de recompra dele? Entendendo tudo isso, você vai se inspirar para pensar como replicar isso com outros clientes. Então, é um
podcast onde eu fiz questão de abrir trazendo o meu lado mentora, né? Deixando trazer essa visão de negócios mesmo, para te ajudar a perceber que sempre que você tiver clareza de como melhorar a vida da sua tribo, ela vai poder seguir com você no mercado por um longo prazo. Ela vai sentir prazer de acompanhar a sua próxima lançamento, a sua próxima órbita de produtos, quais são os complementos que você criou, que você encontrou para melhorar a vida dessa pessoa. E eu fiz essa introdução, né? Deixando fluir esse meu lado de mentora, mas agora eu vou trazer meu lado madrinha de negócios, mostrando esse novo negócio que eu faço questão de apresentar para vocês com todo carinho. E agora eu vou chamar, bom dia, Rosana. Agora eu vou chamar a Fernanda Drebes, da Sobra Organizada. E aí, querida, bom dia, tudo bem? Tudo bem. E aí, animada de contar um pouquinho sobre a Sobra Organizada agora publicamente aqui nessa rede? Vamos ver, né? Tu, como minha madrinha, quase sabe que eu não sou de falar, né? Então, tudo bem. Então, já observei isso, já elaborei perguntas para poder ir extraindo de ti, mas é o momento do Fê de trazer também esse orgulho de tudo que você construiu, né? Acho que compartilhar a tua história pode inspirar outras pessoas. Acho que você começou logo depois da pandemia, que era um momento que muita gente ficou meio que abalado, que mudou. Eu mesmo pivotei o negócio que eu tinha durante esse período. E acho que trazer a tua história bem narrada, né, contada, compartilhada aqui, pode ajudar outras pessoas a entender, porque você começou do zero, né? Você estava lá tendo um escritório que fazia projetos arquitetônicos, mais voltados para o lado estético, e você decidiu sair desse escritório para passar a organizar a parte do lixo dos condomínios. Então, acho que a gente podia começar até desse comecinho, contando da onde surgiu essa tua ideia, essa vontade, o que aconteceu ali de desconforto para você criar um negócio que, inclusive, praticamente ainda não existe no mercado, porque não são muitas as empresas que dizem, ok, vou fazer gestão de resíduos de condomínios especificamente, né? Então, conta um pouquinho desse teu lado, o que aconteceu aí de bastidores, para a gente trazer, começar por aí. Na verdade, a Sobra Organizada começou antes da pandemia, né? Não esse nome, assim, mas a ideia de fazer essa mudança de carreira foi antes da pandemia. Foi, na verdade, no final de 2019. Final de ano, tu fica pensando se é isso que tu quer para tua vida pro ano que vem, aquela história, né? E aí a gente estava começando uma obra numa senhora, assim, e eu fui dar o start da obra e cheguei lá e era assim, o piso ela não queria porque era pequeno, o forro ia fora porque a gente não tinha nem levantado, porque era mais fácil botar fora do que aproveitar. Os móveis saíam também. E E aí eu comecei a imaginar aquilo tudo num teleentulho e comecei a pensar assim, mas o que eu estou fazendo? Eu com a Laura, a minha filha, no Amigos do Verde, todo mundo super pode crer lá, assim. E eu, Amigos do Verde, para quem não sabe, que não é de Porto Alegre, é uma escola infantil que tem a sustentabilidade assim muito presente na maneira como de educação, da lida com as crianças, né? Só para dar um contexto. isso, exatamente. E aí eu disse, pá, não é isso que eu quero pro ano que vem. Aí eu falei com a minha sócia e a gente foi se separando, né? Porque a gente era sócia há 20 anos, né? Eu tive 20 anos na MD Arquitetura. E aí eu tive que sair, né? Ficar de bem. Até hoje eu estou aqui no escritório dela. A gente está trabalhando junto. Eu fazendo minhas coisas e elas dela. E, e aí eu disse, tá, então vamos ver. Aí eu sabia que eu queria trabalhar com lixo, com resíduos, né? Mas não sabia exatamente o quê. O que tinha, assim, o que eu via além disso. É aquelas coisas que acontecem todas juntas. Então teve esse start. Teve a questão de ser o fim do ano, teve a questão de ser muitos resíduos de interiores de condomínios, da parte condominial, né? E aí era assim, era gastar 1 milhão no espaço gourmet, no restaurante, no espaço gourmet, no fitness, no todos eles, né? Jogos, agora já nem me lembro quais são.
Hall de entrada, banheiro social. Dentro de um condomínio, né? O condomínio da praia também. E aí eles diziam assim, não, tem que especificar um contêiner lixo seco e um contêiner lixo orgânico. E aí essa parte a gente nem entrava, né? E aí eu comecei a imaginar junto, então teve isso. Eu era síndica do meu edifício e tava um rolo no meu edifício, tinha rato, tava tudo horrível na parte da lixeira e a gente nem dava bola assim, porque não sabia muito como fazer. Então teve isso também. E aí eu disse: não, chega. É isso que eu vou fazer. Eu não sei bem como, mas é isso que eu vou fazer. Eu vou trabalhar com lixo em condomínio. E aí eu comecei a bater cabeça, bater cabeça. No início eu achava que eu ia fazer só a parte de interiores da parte do lixo do condomínio, né? Que a gente já chama de residuário, né? Residuário, exatamente. Mas eu fui vendo e aí, exatamente conversando contigo, uma das coisas que tu me alertou, né, é que eu devia tentar ter uma mensalidade, o que é ótimo, porque faz com que eu continue na minha tranquilidade, sem ter que correr atrás de clientes. Normalmente os clientes vêm atrás de mim, né? E então, assim, isso foi uma grande coisa, assim, de me dar conta que em vez de eu ser só arquiteta, como eu era arquiteta antes e que resolvia a questão física, né, do residuário, e aí atrás do próximo, e atrás do próximo, e atrás do próximo, não. Então eu fecho um contrato de 12 meses, na verdade, um contrato eterno com os condomínios, eterno, enquanto eles não conseguirem organizar as coisas de resíduos deles, eu tô lá, né? Então, assim, eu acabei virando o braço direito do síndico, né? Então, assim, o síndico toca todas as coisas do condomínio e eu toco todas as coisas referentes aos resíduos, né? Acho que a gente poderia descrever para as pessoas que não entendem ainda o que que é a sobra organizada, o que que exatamente é a sobra organizada. Você tem alguma imagem, alguma coisa que você não consegue compartilhar de mostrando os espaços, transformação? Não. Não tenho aqui. Eu Tá, não. não tem Eu, problema. Depois o pessoal vai pesquisar na sua timeline, podem olhar também na minha, que vai ter algumas coisas. Mas é que isso ajuda a ilustrar, né? Mas então descreve para nós como é que é o trabalho da sobra organizada, o que que você faz. a sobra organizada tem um lado que é muito de arquitetura, assim, que é tu pega um lugar que tá um lixo, um horror, é uma lixeira, né? Mas que tá um horror, e tu transforma num lugar que as pessoas têm vontade de entrar, que as pessoas não têm medo, que as pessoas gostam, né? Que as pessoas comentam. Isso é a arquitetura. Só que junto com isso, eu faço todo o treinamento dos funcionários e dou toda os caminhos, né, para a correta destinação e assim fecha um todo, né? E aí, não sei se eu falo agora do IPTU. Pode falar. Pode falar. Eu acho que ainda trazer isso mais ilustrado. Quando a gente chega nesse espaço, né, que nem se descreveu, normalmente é tudo meio jogado, não tem uma organização, não tem uma lógica. Acho que todo mundo que mora em prédio mais ou menos sabe como é que é a área do lixo do seu condomínio. No meu condomínio, que é um condomínio pequeno, por exemplo, ainda é tudo igual. A pessoa pega a sua sacolinha no horário que passa a coleta seletiva para coleta seletiva, ou deixa no container o que é de container, mas é cada um por si, né? Então, se a pessoa condiciona em sacola, não condiciona em sacola, meio que. E antes a gente tinha uma salinha aonde colocava tudo dentro de uma portinha, que a gente chegou à conclusão que não dava mais para ter essa área, e daí quem tinha que tirar direto para a área externa nos horários corretos. Aqui a Rosana está perguntando qual é o tamanho mínimo do condomínio para contratar, a gente já vai chegar aí, Rosana. Já vamos chegar aí. Então, dentro dessa lógica de um lugar imundo, onde cada um leva seu saco de lixo, e daí vem alguém lá e recolhe para colocar para fora no horário certo, os residuários que a sobra organizada faz tem toda uma lógica, tem toda uma gestão, tem toda uma separação por tipologia. Então, existe hoje já uma expertise da sobra organizada para saber quais são. Ah, então vai ter papelão, vai ter Tetra Pak separado, vai ter vidro, vai ter lâmpada separada. O que que vai ter? Então, é toda uma lógica de uma expertise já adquirida pela sobra organizada para saber o que colocar em cada condomínio e qual o tamanho da bag
de Sim, acordo com a quantidade de apartamentos, de moradores, com orientações quanto ao volume. Então, tem toda uma parte de educação ambiental que vem combinada com isso, né? Então, só para ilustrar um pouquinho melhor, tem todo esse lado. Acho que a gente poderia contar um pouquinho sobre esse espaço, que nem aqui eu já meio que dei uma introdução de que existe uma gestão quanto ao volume de resíduos. Mas depois que você colocou lá os sacos, todos, as bags separadinhas, que você já definiu qual é a destinação de cada um daqueles resíduos, o que, que é o trabalho da sobra organizada para quem já está com aquilo lá organizado. Acho que podia contar um pouquinho dessa parte da educação ambiental e sim. Aí o que que acontece? Depois que está toda essa parte funcionando, né? Então, assim, a gente organiza essa parte física, né? A parte do residuário. Aí depois a gente faz o treinamento de funcionários para que as coisas funcionem. Faz treinamento das. Treinamento não, faz workshops e encontros com os moradores explicando algumas coisas. Uma coisa que eu até peguei aqui, ó, tem um manual que é entregue assim por entregue digital, né? Para os moradores, um que é para os moradores e para os colaboradores, e um que é para os moradores, para os colaboradores e para os síndicos, né? Então, com isso eles têm assim em casa como que funciona exatamente, né? Mas, enfim, eles têm o meu contato, né? E um tira dúvidas sempre que precisar. E são dúvidas bem legais, assim. Teve um que me perguntou: ah, mas o pó do aspirador, ele é seco, né? Então, aí faz tu exercitar umas coisas assim que, por mais que tu já tenha, é muita informação sobre os resíduos. Então, uma das coisas que a Sobra Organizada faz é resumir e facilitar quais são as melhores práticas. melhores práticas, né? E aí eu me lembro que quando ela me perguntou isso, eu disse assim, ó, nada menor do que uma unha vai ser reciclado, né? Então, assim, o pó do aspirador não vai ser reciclado, um lacrezinho que tiver solto não vai ser reciclado, por isso a gente tem no residuário um espaço para lacre, um espaço para tampinha, né? Tinha um espaço para esponja, que agora teve esse problema da Terra Cycle que parou de reciclar, né? Mas aí também, esse é um exemplo, né? Então, assim, agora não tem mais a reciclagem da Terra Cycle. Então, eu fui atrás de todas as possibilidades. Então, tem a bucha vegetal, tem a bucha vegetal bruta, né? Tem a bucha vegetal bonitinha, costuradinha, tem a rede de pesca, né? Que faz uma esponja que funciona. Tem uma pessoa que eu conheço que faz uns redondinhos de crochê e usa isso. Então, assim, tem mil e uma possibilidades. Aí tem que ver com cada pessoa qual é a melhor possibilidade, né? Então, é isso que a Sobra Organizada faz. Essa Acaba organização. levando e uma informação nova, né? Porque eu acho que começa por desmistificar o que que tem e o que que não tem em reciclagem. Então, vai ter ali no uso diário, vai cair, sei lá, artigos de escrita, daí você tem algumas coisas, acho que podia contar um pouquinho desses resíduos que tu dá uma destinação especial só por ter assumido a gestão de resíduos de condomínios. Quais são os resíduos que vocês coletam de uma maneira diferente, que dão uma destinação diferente, Fê? Tá, então assim, o que que acontece? No condomínio a gente coletava esponja, que agora não vai coletar mais, né? Mas continua coletando objeto de escrita, então que é tudo que escreve e borracha e tudo isso, que isso vai, aí ia junto com as esponjas, agora vai sozinho para a Terra Cycle, né? Eles têm um programa e aí eu faço toda essa logística, né? Pilhas, então as pilhas qualquer um pode levar as pilhas no Zafari, mas se tu quiser, se tu tem a sobra organizada no teu condomínio, eu vou lá e eu vou levar no Zafari para ti, né? Pilhas, objetos cortantes, né? Pérfuro cortantes, então tu tem lá uma caixinha da Descarpac, mas eu faço Uhum. esse meio de campo. O que que acontece? A sobra organizada, ela não tem renda a partir dos resíduos, né? Eu faço toda a organização e eu junto os pontos para que funcione. Então, por exemplo, a Reciclos, que é quem recicla lâmpadas, né? Eu
boto ela em contato com o condomínio, eu faço o cadastro do condomínio e ela vai coletar no condomínio. Claro, a pessoa do condomínio vai dizer, olha, as lâmpadas estão cheias, ou eu vou passar e vou ver, e aí eu vou chamar a Reciclos e ela vai buscar. Então tem isso, tem blister de medicamento, né? Que tem uma empresa que muita gente já deve ter visto, eu acho que é Unicomper, eu acho que faz as portas de PVC, né? E aqui eu acho muito importante mencionar que o blister de medicamento, as pessoas às vezes nem especial, mas ela tem várias razões de ir para um resíduo especial. Primeiro que ela tem o residual do próprio medicamento, mas os resíduos de medicamentos, isso inclui caixinhas e bula, devem ser encaminhados para locais especiais de coleta, porque existe uma indústria de falsificação. Então, quando essa indústria de falsificação tem acesso a bulas ou caixinhas originais, é mais facilitado o trâmite desses falsificadores. Então, é muito importante que medicamentos sejam encaminhados para um lugar diferente. Daí vem, né? Acho que o que tu faz é dar acesso a esses programas que existem de diferentes unidades, de diferentes entidades, para o próprio condomínio ter isso como uma facilidade dentro do condomínio, né? É isso aí. Por exemplo, daí os medicamentos mesmo, esses normalmente as pessoas levam na farmácia, mas dependendo do condomínio, se é um condomínio pequeno, se tem onde deixar, a gente faz essa coleta também, né? Então, assim, é caso a caso, né? Cada condomínio tem um tipo de necessidade, né? Mas algumas são gerais. E eu vou fazer um papel aqui para a Fê, né, já que ela é de poucas palavras, porque quando ela chega e ela faz essa organização, existe toda uma comunicação visual, existe uma mensagenzinha que vai pelo WhatsApp, existe a cartilha que está servindo como apoio, mas não é tipo uma mágica. Ah, então tá. Então comecei a fazer a gestão de resíduos de condomínios com a sobra organizada, ok? Tudo eu vou aprender sobre resíduos. Não, você vai receber informação, você vai ter a comunicação visual, você tem cartilha de apoio, mas existem algumas coisas que existe uma interação. Uma das coisas que você me comenta muito é a questão do volume das caixas, né? Como que você percebe um condomínio que recém começou a gestão de resíduos com a sobra organizada, na questão do volume das caixas? Como que é a tua interação e o que você percebe depois? Conta um pouquinho dessa gestão e como é que muda a vida do usuário até na frequência que ele tira o lixo de dentro de casa, né? Então conta um pouquinho dessa parte. Com certeza. O que acontece é o seguinte, as pessoas elas não se dão conta que primeiro, né, aquela história é o volume, ele atrapalha o grande volume atrapalha muito a reciclagem. Por exemplo, o isopor, um dos motivos por ele ser tão pouco reciclado é o peso dele, né? Porque ele tem muito volume e pouco peso. E os recicláveis eles são vendidos por peso, então ele não acaba não tendo valor, né? E aí o que acontece? A mesma coisa acontece nos condomínios. Então, assim, cada vez que tu põe uma PET com tampinha fechada inteira no lixo, né? Tu tá diminuindo o volume, tu tá diminuindo a capacidade do pessoal da coleta, né? Então, assim, a mesma coisa as caixas. Então, tu tem muita caixa, se tu não dobrar ela, não diminuir ela, tu vai ficar. Uh, Ainda mais num condomínio. Isso é uma coisa que uma das coisas que eu bato assim nos condomínios. Eu tenho um condomínio que tem 400 unidades, né? Então eu digo para eles assim: em um dia vocês produzem mais resíduo, mais lixo do que uma casa produz no ano inteiro, bem mais, né? Então, assim, tu tem que ter esse cuidado nos condomínios, que é o do volume. E tu tendo esse cuidado, tu tem que descer menos também. Tu não precisa ir tanto lá para baixo para levar coisas, para levar garrafa PET e levar caixas e caixa de leite, né? E tudo isso é muito volumoso, né? E tudo isso é muito fácil de diminuir o volume. E quanto diminui o volume, tu diminui a tua ida até o residuário, tu diminui espaço na tua casa, tu diminui tudo, diminui bagunça, né? Então, assim, a gente, na sobra organizada, são 4 pilares que eu uso, assim, bem importantes, que são, primeiro, separar cortantes e infectantes. Segundo,
fazer uma limpeza mínima, que é tu não vai botar comida junto, porque a comida vai chamar bicho, vai chamar, vai ter cheiro, vai ser. Não, não é reciclável, né? E sempre lembrar que as pessoas que estão nas suas casas e não pensam muito nos resíduos, elas acham que isso é tudo automatizado. Mas na verdade isso é tudo. Tem pessoas envolvidas, né? Então tem pessoas que vão estar abrindo o teu reciclável e pegando uma comida estragada, pegando papel higiênico, que as pessoas não entendem que é contaminante e que não tem nada que está no seco, é seco. É outra brincadeira que eu faço. Alguém vai querer usar um guardanapo que é feito de papel higiênico reciclável? Não, né? O papel higiênico não vai ser reciclado nunca. Porque ninguém quer usar um papel higiênico usado na sua segunda vida, né? Então, esse é o segundo ponto, lavar. O terceiro é reduzir volume. E o quarto é botar no lugar certo, porque não adianta nada ainda tu fazer botar no rejeito, por exemplo, no container esse da rua, não importa o que tem ali. Se não tivesse uma criatura que mexe ali, que faz uma bagunça, que tira o que importa, aquilo ali vai sem ninguém ver direto para aterro, né? Então tem que cuidar o que tu põe e aonde tu põe. E a como a caixa, ou a garrafa PET, ou as próprias latas, ela em si já ajuda uma certa gestão, porque se tu for abrir aquela garrafa e apertar ela para amassar, certamente não vai ter líquido ali dentro, que é um dos problemas da reciclagem, né? Receber aquela garrafa fechadinha com um tantinho de líquido lá dentro. Então, e isso muda a frequência que o teu usuário pode ir até o residuário e tirar o resíduo dele, né? Então, acaba sendo uma gestão que vem de dentro de casa para fora de casa. Vamos responder a Rosana? Explica qual é o tamanho mínimo de um condomínio para contratar a sobra organizada. Que acontece? Isso é uma coisa que eu fui até discutindo com a Fabiola, né? Que na verdade, se eu pego um condomínio com mais unidades, eu vou ajudar mais o meio ambiente, né? Então, o que que acontece? Eu trabalho com condomínios acima de 100 unidades normalmente, mas 65 ali é um novo patamar que eu estou abrindo, tá? Para fazer a gestão. Para deixar o negócio bonito, funcional, organizado e entregar na mão do síndico e ele fazer esse, entendeu? Organizar, dar o pontapé inicial, isso eu faço em qualquer tamanho de condomínio, né? Pensar como é que estão os resíduos, como é que estão as coisas, eu faço em qualquer tamanho de condomínio. Mas o meu principal, assim, foco são os condomínios maiores, e aí eu tenho Gestão. essa gestão, e depois, no final dessa gestão, eu acabo entrando com a parte de sustentabilidade do condomínio, do selo, né? Que dá desconto no IPTU, mas isso é muito específico, assim, depende de cada condomínio. Então, só para trazer então bem claro, você hoje tem um serviço que vai lá e cria o residuário. Tem. Condiciona partes, mensura o volume e diz, ó, tem que ser assim, assim, assado, com esse layout e esses tamanhos de resíduos. Isso você faz para qualquer condomínio. Aí, o serviço aonde já tem a gestão da sobra organizada, que tem acesso a você, que tem a cartilha e que você faz a gestão do resíduo da porta para fora, aí é a partir de 65 a 100 unidades por prédio. Na verdade, eu entrego junto nesse primeiro para que o síndico possa continuar a executar sem mim. E claro, tem esse outro serviço que é ele me chama e eu vou lá e resolvo, né? Tá. Mas pontual daí. E daí, nesses outros que você faz a gestão, daí o condomínio te paga uma mensalidade, tem educação ambiental, tem a cartilha, tem o lugar monitorado pela sobra organizada, e tem um terceiro, se eu entendi direito, que é onde a pessoa pode aplicar para um selo ambiental. Isso, isso. Explica melhor isso aí.
Isso é uma lei que veio para ajudar todo mundo, inclusive quem é da sustentabilidade, né, quem é empreendedor de sustentabilidade, que é uma lei que agora, esse mês, saiu a última parte da lei, são 4 leis, então, que faz, porque, vamos lá, o que que acontece? Me perdi total. É uma consiga desconto no IPTU, então de 3 a 10%, né? Aí tem algumas dimensões, daí eu vejo se o condomínio atende, se não dá para sugerir coisas. Uma dessas 7 partes é a parte de resíduos, né? Então essa parte fica já 100% atendida, né? E aí, com essas alterações ou essa solicitação só, agora eu tô trabalhando num condomínio que, na verdade, eles não tiveram que fazer nada e já vão ter 5% de desconto. Quer dizer, nada não, eles me chamaram, né? O principal. Mas é uma coisa que daí depende, de novo, é tudo caso a caso. É que, na verdade, o que acontece? São É tudo caso a caso, mas os problemas são meio parecidos, né? Então tu vai juntando os problemas de um com os problemas de outro, então tu acaba tendo uma expertise porque são muitos condomínios que acontecem coisas diferentes, mas as coisas se repetem, né? Ah, e É, nesse caso dos selos, tu falou, são 7 critérios, isso? Então, sério, são é. 7 critérios claros. A pessoa vai ver se ela não tem que fazer adequação, é porque ela já está adequada, como foi o caso desse condomínio, foi isso? Isso, exatamente. Esse aí foi exatamente isso. E daí, o desconto do IPTU é um benefício que é cumulativo aos outros benefícios que a cidade já dá. Isso, e aí, além disso, ele vale daí por 3 anos, né? Daí depois de 3 anos tem que refazer esse laudo, tem que refazer entrar com essa documentação de novo para confirmar. Mas aí no momento que tá feito. É só para não. Para ter certeza que ele continua sendo executado, né? E, por exemplo, tem coisas que não tem dúvida, mas, por exemplo, a gestão de resíduos, por exemplo, pode me chamar, fazer e daí depois parar se bem que ninguém vai querer isso. Mas, enfim, poderia, né? Porque é um serviço mensal. Mas com isso, daqui 3 anos entra de novo e tem que entrar de novo com toda a documentação. Mas aí é uma documentação que já está pronta também, né? Não é nada de tão complicado. E você falou antes, Fê, que a sobra organizada não se remunera a partir dos resíduos. Explica um pouquinho como é que funciona, porque é comum que os condomínios não paguem nada pela gestão de resíduos, né? O que que você tem de diferente que faz com que teus clientes paguem pela gestão de resíduos do condomínio deles? Conta um pouquinho, como que funciona o teu serviço e o que que você percebe de vantagens, né, para quem já aderiu. Que nem aqui a Rosana está dizendo, ó, o meu prédio tem 40 apartamentos. Eu que tiro as tampas, os lacres, lâmpadas e ajudo o síndico, né? Então, Concorrente. hã? Ela é quase a minha concorrente. Não, ela na verdade seria a minha ajudante dentro do condomínio, né? Não, o que acontece é que, na verdade, esse condomínio de 40 apartamentos é um condomínio bom de fazer essa parte de residuário e fazer esse manual, porque tem quem faça, entendeu? Tem quem vá pegar as canetas e lápis e botar dentro de uma caixa, imprimir etiqueta, mandar para São Paulo, né? Tem quem vai fazer essa parte que eu faço. Então é por isso que eu resolvi primeiro, te lembra, né? Primeiro era só a partir de 100 condomínios, 100 apartamentos. E aí hoje eu me dei conta que não, que esses que tem muitos pequenininhos que precisam, né? Uma outra pessoa me ligou e me perguntou: "Ah, eu tenho 20 apartamentos, mas eu gostaria porque eu ponho na rua o container e aí fazem uma bagunça." Isso é uma conhecida minha que é arquiteta também. E aí eu disse assim: "Olha, isso não é o que eu faço, mas é uma das coisas que eu tenho muita vontade de resolver. De repente, na outra semana, isso foi semana passada, na outra semana a gente conversa e a gente pode ver se a gente acha uma solução, né?" Então, assim, o meu foco é mas dependendo do que se abre, tem muito condomínio pequeno que tem esse problema, né? Então, eu estava conversando com um diretor do MLU esses dias, e aí eu disse: "Tá, e se eu moro numa casa e quero botar o óleo no lixo, né? Quero reciclar o óleo.
Porque nos condomínios da sobra organizada tem um coletor de óleo, né? Mas se quem não tem, daí ele disse, ah, pois é, daí tem que levar no ecoponto. Daí eu acho graça, né? Porque claro que eu vou levar no ecoponto, mas tem gente que nem separa. Imagina se vai pegar, separar e levar no ecoponto, né? Então, assim, tem que pensar em todas essas soluções. Tem pano para manga para tudo isso, né? Tem que ver só qual é a que eu vou abraçar. É, mas eu acho que, por exemplo, nesse caso do óleo, não tem nenhuma opção. Se a pessoa quer usar, ela vai ter que pensar em onde colocar depois, né? Então, por mais que eu ache graça, existem várias pessoas que vão levar para o ecoponto, porque o óleo, inclusive, é um dos contaminantes que a gente mais fala. Então, existe já uma consciência, mas a gente tem que encontrar soluções, né? Rosana, com certeza vão fazer isso. O problema são as pessoas que não vão fazer e que estão. A gente está numa bolha, né? E tem gente que não. Então, assim, o que acontece? É importante resolver isso porque as pessoas. Isso vem da parte de conscientização que eu faço nos condomínios, mas para essa pessoa que mora numa casa, essa aí no máximo pode olhar o que se pode fazer na, na sobra organizada, mas não é para ela que a sobra organizada está funcionando, né? Não, com certeza. Por isso que aí vem aquilo que a gente fala, tu tem que ter um nicho, tu tem que ter um foco de cliente. Então, o que a gente está fazendo quando a gente cria uma entidade gestora de resíduos como a tua, é facilitando o processo de encaminhamento correto. Que nem eu nem gosto de falar jogar o lixo fora, porque não existe o tal do fora. Então, é encaminhar. Eu coloco o meu resíduo no caminho. Isso significa que eu sei o destino final. Esse acho que é o teu trabalho como sobre-organizada, pensar um destino final adequado e desviar de aterro ou de incineração o máximo de resíduos possível. Aí vai entrar composteira, daí vai entrar que nem você falou, né? Antes os perfluorocortantes. Para quem não sabe, uma pessoa que tem diabetes, é muito comum nos condomínios terem problemas de como fazer o encaminhamento das seringas, os perfluorocortantes, como a Fernanda se refere, em condomínios. Né? Ou aquilo é uma solução individual do paciente, ou aquilo é um problema coletivo. Então, tem entidades gestoras, como a Sobra Organizada, atalha esse processo de colocar as coisas no lugar certo, né? Então, e daí quando você me fala, não é para casa, eu acho que nada impediria a Sobra Organizada de chegar num estágio onde dá orientação para moradores, né? Eu Então, o que você pode fazer, quais são os canais, os caminhos e tal, mas isso não te tornaria viável financeiramente no começo. Por isso que a gente fala muito dentro do método Sustente, inclusive, que você tem que ter uma tribo para chamar de sua. Aí até, se a gente fosse pensar, quando você identificou que eram os síndicos, e a gente fez aquele recorte de 100 unidades para que tivesse viabilidade econômica e que fosse um local que tivesse maior impacto do teu trabalho. Você sentiu diferença de pensar no síndico de mais de 100 unidades ou ter essa tribo mirada na sua cabeça não fez nenhuma diferença para você? Conta um pouquinho a tua experiência desse olhar no uso da própria ferramenta, né, que é o que o Susense te ajuda. Não, com certeza. Então, assim, quando alguém me quer fazer alguma coisa com a obra organizada, a primeira coisa que eu faço é assim, olha, tu tem que responder este questionário. E nesse questionário ali eu tenho quais são os tamanhos dos condomínios, para eu poder saber se ele vai ser possível de trabalhar de uma forma ou vai ser possível, mas de qual forma, né? Uhum. E, sim, tu nichar faz toda a diferença, porque é o que eu estou falando, né? Os problemas eles se repetem em horários e maneiras diferentes, mas são os mesmos, né? Então, assim, os problemas dos condomínios que eu atendo, o condomínio que eu atendo sempre vai ter uma pessoa que vai ficar de responsável pelos resíduos, ou vai ser o zelador, ou vai ser um serviços gerais, né? Ou vai ser o pessoal da manutenção. Cada um tem uma maneira, mas então, assim, a sobra organizada não é para esses condomínios que não tem um funcionário, né? Ou que o funcionário
que na verdade que as pessoas elas gerem, que nem o teu, que as pessoas gerem o próprio lixo, né? Então faz diferença, sim, com certeza. Mas ao mesmo tempo esse que nem o teu, eu consigo fazer um outro serviço, né? Então essa é como funciona, né? Uhum. Explica um pouquinho a tua área de abrangência, onde você coleta, onde que podem estar localizados esses condomínios que você atende. Conta um pouquinho sobre a abrangência. Acho que a gente podia até falar um pouquinho da tua outra empresa também, de reciclagem de vidro, né? Porque é uma das poucas empresas de reciclagem de vidro que existem em Porto Alegre. Então, acho que a gente poderia desmistificar também a tua abrangência como sobra organizada e a tua abrangência como Ecoglass, como é que funciona, quem tem muito volume de geração de vidros, como é que pode também te acionar e falar um pouquinho das duas nesse bloco do podcast. Sim, o que que acontece? Quando eu comecei, eu não sabia direito para que lado ir e me caiu no colo, né, a Ecoglass. E aí eu entrei de sócia e foi primeiro, é engraçada a coisa do vidro, porque daí eu tenho até hoje muitos amigos e muitas pessoas que coletam, que juntam para mim, né, uns resíduos, o vidro, né? E a minha mãe vive vindo com o porta-mala cheio de vidro e parece que é um monte de vidro. Só que a gente está coletando, a gente está reciclando agora 200, mês passado foram 227 toneladas. Então, assim, é uma outra escala, né? O vidro, ele fez com que eu entendesse. Eu também entrei de sócia numa outra empresa, lembra a Forwinds, que daí depois a empresa até eu saí primeiro e a empresa acabou, mas que me deu um super know-how, porque ela coletava em 43 condomínios, se eu não me engano, ou 47 condomínios, e ali eu consegui, e ela coletava e comprava esses resíduos, né? Só que começou a ficar muito caro o frete, né? Porque tudo foi ficando inviável, assim como o vidro também tá complicado, porque o vidro é muito volume, muito peso, né? Mas enfim, com isso eu consegui entender quantos contém, qual é a proporção de papelão para vidro, para lata, para plástico, né? Assim, nos condomínios, isso foi uma coisa que me deu um grande. Um estudo gravimétrico. Hã? Um Sim, estudo sim, gravimétrico. médico que me faz conseguir entender mais ou menos quanto vai dar de resíduos num condomínio, né? Assim, que não adianta eu botar um container do mesmo tamanho de papel e um do mesmo tamanho de lata, né? Porque é outra proporção, né? Então, assim, fazer essa adequação, né? Para que funcione bem e que tu não perca espaço, né? E, uh, enfim, eu entrei com a Ecoglass, aí depois, com a Ecoglass, eu entrei para Forwinds, né? E com isso eu conseguia abranger praticamente todos os resíduos. Aí a Forwinds fechou porque não tem como. Esse modelo é muito complicado com o valor dos resíduos hoje, né? E com isso eu entendi a importância do poder público, né? Do DMLU, da coleta do DMLU. Ao mesmo tempo que a Forwinds foi acabando e que eu saí da Forwinds, o DMLU começou a fazer a coleta TRI, que ela cadastra os condomínios para fazer a coleta dentro do condomínio. E com isso foi ótimo, porque isso é uma coisa bem importante, assim, que tu não sabe, quando tu tem o cara da Kombi que coleta no teu condomínio, que quando eu chego sempre tem ele, que a gente chama o clandestino, né? Ele vai pegar o que se recicla. E o que não recicla, a gente é uma grande dúvida do que vai acontecer. Então, normalmente ele vai botar no terreno baldio, ou às vezes o poder público vai levar, mas é muito complicado isso. Então, assim, volta e meia tem aquela coisa de passar um carimbo assim em cima do teu endereço na, Nas na correspondências. para não verem. Se tu manda pro DMLU, tu não precisa ter medo disso, porque a coisa vai estar no lugar certo e vai, mas não vai estar numa praça. Não. Se tu mandar Mas, na coleta, bom, os dados têm que ser, sim.
preservados, independente da destinação, a não ser que tu vai destruir dentro de casa. Tá, tudo bem, mas o que eu quero dizer é assim, A ó, não, chance de alguém ficar olhando é menor, mas o dado, o risco corre igual. É importante que tenha esse cuidado. ele vai passar, Fabiola, mas ele não vai ficar parado num terreno baldio onde tu vai levar uma multa. É isso que eu quero dizer. Sim. Esse cara da Kombi tem esse problema. Ele descarta as coisas em algum lugar que a gente não sabe onde é, em algum foco de lixo da cidade, né? Aqui eu já vou ter que dar a- um outro olhar. Primeiro, se tem um cara da Kombi, você tem que perguntar para onde ele leva. Aí você vai desmistificar o que que ele leva para o lado certo e o que que leva para o lado errado. Eu encontro o cara da Kombi hoje na sociedade que a gente tem como um minerador urbano. Acho que a sobra organizada vem com outra função, com outro olhar, mas não obstante, quando eu trabalhei com gestão de resíduos, teve caras da Kombi que a gente oficializou, que a gente Ah, disse, bom, então tá. E daí a é, gente, mas tem que fazer essa interação, né? Então, existiam locais que tinham regularidade, que já tinham até um apego emocional com o cara da Kombi, e eu não tenho nenhum problema com isso. Basta desvendar, entender o que que ele aceita, o que ele não aceita, não entregar o que ele não aceita, dar outra destinação para o que ele não aceita, e nem todos os caras da Kombi deixam na praça. Tem alguns não, que têm bastante responsabilidade, né? Então, eu acho que falar de uma maneira genérica para caras que hoje atuam ainda como uma mineração urbana é tem que ser tratado num a um, assim como o próprio condomínio, né? a sobra organizada prefere trabalhar com o DMLU, entende? Sim, É aí muito. tudo bem. Foi Faz uma diferença. sentido. Graças a Deus, na época da enchente, o que que aconteceu? Os caras da Kombi, eles Tá. estavam todos embaixo. E aí teve um condomínio só que me chamou, que é um condomínio que eu fiz um serviço pontual, que veio e disse assim, bah, eu não sei o que fazer, porque ele não veio. Eu disse, bom, agora tu vai chamar uma Kombi e vai levar no ecoponto, porque não tem o que fazer. Entendeu? Porque, né? Porque daí nessa época, inclusive, o Demeliu não estava cadastrando novos condomínios, porque ele estava até o Não, até e o tal. você, como sobra organizada, e eu sendo tua mentora, nem te autorizaria a ter o cara da Kombi, porque você precisa registrar corretamente a destinação de resíduos. Então, esse cara não tem a documentação, não tem os trâmites necessários para ser uma contratação de sobra organizada. Então, são coisas bem diferentes. Na gestão de resíduos, o que que eu vou orientar para um prédio informal, que tem já lá o cara da Kombi, e o que que eu vou orientar, por exemplo, para uma sobra organizada, né? São aferimentos de responsabilidades diferentes, são rastreabilidades diferentes, e a tua confiabilidade do fornecedor que recebe teu resíduo, ela tem que ser intacta, né? Então, é outra maneira de lidar com esse tema. Sim. Mas eu tinha te perguntado sobre a abrangência da sobre organizada e da Ecoglass. Conta um pouquinho como é que funciona. A Ecoglass, ela coleta em alguns condomínios, é que a Ecoglass, para vir coletar para condomínio, tem que ter um volume grande, né? Então, assim, ela coleta, ela faz a coleta uma ou duas vezes por semana, quer dizer, de uma ou duas, entre uma e duas semanas, depende da. Ela tem uma rota, que é na terça-feira, e aí depende se ela vai. Depende a quantidade, né? Agora, a sobra organizada, então, vai organizar essas coletas, vai ver quais são as coletas do serviço do DEMAI, do DMLU e todas as outras. Às vezes tem um condomínio que eu trabalho que sim, que trabalha com uma empresa direto, então ele coleta papel, plástico e lata, e aí gera receita para o condomínio, né? Mas para isso acontecer, daí os moradores já têm que estar bem explicados, bem entendidos, bem adiante na educação ambiental para poder fazer o negócio direito, né? Porque senão tu acaba perdendo o fornecedor, porque ele está te comprando, né? Ele tem o transporte e a compra. Mais ou menos o que acontecia na Four Winds. Na verdade, ele entrou em alguns condomínios da Four Winds e aí eu conheci ele, tem licença ambiental, tem tudo. Então, às vezes, depende agora, eu estou vendo para
para esses 1.600 apartamentos, eu estou vendo de entrar com essa empresa, que é a Sucapel. E Daí você vai poder gerar dinheiro a partir dos resíduos dos condomínios. Isso é um outro estágio, né? Mas isso, ainda para mim não está claro. A Ecoglass recebe de toda Porto Alegre? A Sobra Organizada tem de toda Porto Alegre? Como é que funciona a abrangência do serviço de vocês? a Ecoglass atende a toda Porto Alegre, desde que tenha um volume mínimo de meia tonelada, tá? A Sobra Organizada atende toda Porto Alegre também. Tem muita gente que me chama de Canoas, porque acho que Canoas tem muito condomínio grande, né? Mas eu ainda não me aventurei para Canoas, eu tô por enquanto aqui no meu mundinho, né? Porque senão também fica muito fora do circuito, assim, né? Então, Porto Alegre, basicamente, Zona Norte, Zona Leste, Zona Central, assim, mas Zona Sul eu tenho um condomínio na Zona Sul, mas ele é muito grande, então vale a pena, né? E que tipo de pessoa pode entrar em contato contigo se tiver interesse tanto na Sobra Organizada quanto na Ecoglass? Pode entrar uma pessoa física, tem que ser um síndico, tem que ser uma pessoa jurídica? Como é que é? Qualquer um pode falar com você? E aí, o que que acontece no momento Peraí, que eu dei. cortou o teu começo da fala, eu acho. Hã? Cortou o que você estava falando. Entra em contato comigo, porque no momento que eu vejo que tem esse problema, nós vamos tentar resolver de alguma maneira, né? Então entra em contato comigo e a gente vê se eu consigo dar jeito ou não, que é exatamente isso que a gente estava falando antes, né? Do condomínio de 20 que a gente está pensando o que fazer. Não é o meu, mas eu tento abraçar o mundo, né? Não é teu foco, mas é uma oportunidade. E Fê, conta para mim agora um pouquinho, porque eu não vou poder deixar passar em branco aqui. Você é a minha cliente de maior lifetime velho, né? É uma cliente que comprou vários cursos, que agora contratou um hot seat por mês para todo 2025. Me conta um pouquinho o que que você acha que faz de diferença para você tá com um apoio, tá dentro da rede Empreende Verde, ter o Sustente como base, ou, né, que você vê de vantagem para continuar recorrentemente, contratar e ter esse acompanhamento? Eu estava pensando nisso. Eu acho que eu venho de um modelo que eu tinha minha sócia e a gente passava sempre discutindo e sempre melhorando as coisas, né? No momento que eu me separei, que eu fiquei sozinha, fez falta essa discussão para melhorar as coisas, né? Então, assim, o que eu vejo do Empreende Verde é que eu consigo ter esses tempos contigo e não preciso dividir os lucros da empresa, né? Eu consigo discutir, tu já sabe, a prova disso é isso. Quantas coisas aqui tu explicou melhor do que eu, de tanto que tu já conhece, né? Então, acho que essa é a diferença, é tu aproveitar. Na verdade, eu sou de serviço, né? Eu vendo um serviço, então é valorizar os serviços que existem para melhorar o teu lucro, inclusive, para melhorar a tua empresa, né? Eu Você acho acha que teria chegado onde você está hoje se a gente não tivesse conhecido? Como é que você estava nessa estruturação da sobra organizada e tenho a menor ideia como seria sem, né? Eu só sei da realidade contigo, assim, né? Então é muito mais tranquilo e mais fácil para mim, assim, poder dividir algumas coisas, né? Que nem tu já tinha uma coisa pensando para esse mês e eu te mandei mensagem, ó, não vai ser, nós vamos ter que fazer aquela apresentação porque eu preciso, né? Então, essa coisa de poder ter a quem recorrer, assim, por hora, né? É ótimo, porque faz render as tuas horas e faz render as horas de todas as maneiras, né? Render as horas de conhecimento, de tempo mesmo, assim, né? Eu acho que mas é isso. uma das coisas que para mim é mais clara, mas que eu queria escutar de ti é o teu processo de venda, você acha que seria diferente?
Ah, com certeza seria. Melhor, pior. Não, não, não aconteceria. Na verdade, eu vou muito no meu processo de vendas, aquele que é simplesmente esperar as pessoas virem, né? Ai, Mas a diferença é que agora, quando elas vêm, elas não vão embora sem, né? não, e acho que quando você tem esse foco, você já pensou, você já tem um recorte de comportamento no caso dos síndicos de prédios de mais de 100 unidades, e você mostra as vantagens disso, fica mais atraente do que se tu estivesse tentando vender sobre organizada para todo mundo. Porque você consegue documentar melhor a transformação, você consegue documentar melhor o resultado, tem todo, né, todo um legado que você está construindo com essas pessoas que te permite mostrar o antes e o depois do residuário, né? Então, que faz com que a gente já, quando eu estava visitando o condomínio em Florianópolis, que eram lá, a gente já tinha 100 condomínios lixo zero em 2015, 2016, eu acho que foi a primeira vez que eu fui. Uma das vezes que eu estava lá com o Sabatini, presidente do MLU, na época era o Carus, e a gente fazendo uma visita técnica dos condomínios, tinha um corretor chegando e a mulher olhando o imóvel para comprar o apartamento, e quando chegou na parte do residuário, ela viu aquele residuário daquele jeito, ela disse, olha amor, a gente quer morar aqui. Então, acho que tem outras transformações, outras valorizações desse espaço que se acabam se dando de uma maneira bem como um efeito colateral, né? Então, até na venda do imóvel, eu acho que isso pode pesar. E isso são coisas que você consegue proporcionar, mas que se você tivesse diluído num cenário onde eu estou fazendo para qualquer um, talvez você não tivesse essa, essa percepção de mercado tão clara, né, como tem hoje. Claro. Fê, que mensagem você gostaria de deixar para pessoas que querem iniciar um negócio sustentável e estão se enrolando? Chama a Fabiola. Amei. Só Acho que é isso. isso. Não, vai que dá certo. E achando exatamente o que que é, não precisa nem fazer muita força. Então, né, é isso que eu queria que tu trouxesse um pouco dessa percepção, porque você criou um produto, um serviço que praticamente não existia no mercado. Você achou o pessoal fechado quando você foi oferecer? Como, né, você mesma disse que não prospecta muito, que os clientes vêm até você, mas como é que foi o primeiro, o segundo condomínio que te pagou? Você achou difícil? Tu achou que o pessoal estava fechado, o pessoal estava aberto? Como é que foi essa experiência para ti? Não, eu acho que ah, até hoje tem uns que estão mais fechados e outros que estão mais abertos. Depende muito do síndico, né? Mas em geral a mentalidade do síndico está mudando bastante, assim, dessa coisa de sustentabilidade, de ter esse cuidado, né? Então, assim, teve mais fechados, mas aí a gente fez toda. Isso foi uma das coisas, né? Que é um dos, sei lá se foi, acho que foi um Hot City que a gente fez toda a proposta que mostrava exatamente como que vai funcionar para poder vender. Então eu nunca tive dificuldade de vender. Na verdade, eu nunca tive dificuldade. Você sabia exatamente que argumentos mostrar, que vantagens mostrar para a vida daquela pessoa que ia fazer ela se encaixar e se perceber usando aquilo como um serviço adicional e dando valor para o seu trabalho. Teve um condomínio que eu achei que estava no papo, assim, que não tinha nenhuma dúvida e que foi o único que não fechou até hoje. Mas eu também nem fui atrás de novo. Nem me conta isso, que daí já, aí já me dá. Ele tem também, ele tem ele é de poucos é de poucos apartamentos, mas apartamentos de alto padrão. Então, acabei não fechando com eles e mas não, eu prefiro fazer nos grandes, não nesse, entendeu? Então, assim, ele não tá no meu Pouco. escopo, então eu não fui atrás, mas os que eu tento eu consigo. Então, agora sou eu que quero deixar uma mensagem para você que gostaria de ter um negócio sustentável, mas acha que as pessoas não dão valor para o seu ecoproduto, ou se as pessoas, né, que querem, já pensaram em fechar suas iniciativas, sabendo que esse é um dos mercados que mais cresce no Brasil e no mundo,
E se você acha que o que te separa da vida que você quer ter é a falta de habilidade de vender, é hora de aprender a vender. Aqui está a prova viva da Fê, né? Que é uma pessoa que surgiu com uma ideia. Ela achou que ia começar a resolver resíduos de condomínios. A partir dessa ideia, ela está criando todo, já é sócia de 2 empresas de gestão de resíduos em Porto Alegre, né? Inclusive, quando ela conta que a reciclagem de vidro caiu no colo, foi uma vez que eu estava sem carro, eu precisava visitar o reciclador de vidro. Aí, como a Fernanda estava conectada com esse tema, eu disse, Fê, vamos junto. Desde então, ela tem essa sociedade. Então, participar de uma rede te abre oportunidades, te faz viver o efeito vitrine, aprender a vender o teu negócio sustentável é mais que necessário. Eu costumo dizer que um negócio sustentável incrível, maravilhoso, normalmente não é fórmula de sucesso, ele é fórmula de frustração, porque você fica se questionando por que cargas d'água a pessoa não está comprando o seu negócio. E na realidade, você que não estruturou nenhum processo de venda, você que não soube como atrair as pessoas certas. Então, eu quero fechar esse episódio dizendo que esse podcast, inclusive, é gravado sempre nas terças-feiras, às 19 horas e 19 minutos, dentro de uma programação que, quando não é podcast, é aulão. Então, toda terça-feira, nesse canal, 19 horas e 19 minutos, tem uma live no perfil do Instagram Empreende Verde e que o foco desse podcast aqui é fortalecer o ecossistema de negócios sustentáveis, trazendo histórias reais de negócios sustentáveis que atuam no Brasil. Quem sabe um dos próximos episódios pode ser o seu econegócio. Vou torcer para que um dia seja você aqui contando a história da sua ecomarca. Mas quero também salientar que o podcast é mais uma das ferramentas do movimento Empreende Verde, junto com o canal do YouTube Empreende Verde, blog Empreende Verde, Instagram Empreende Verde, onde você consegue ter contato direto com todos esses personagens da rede Empreende Verde. Além disso, o movimento conta com um curso que se chama Método Sustente, que te leva de 0 a 30 mil reais de faturamento por mês, uma comunidade paga, que tem meu acompanhamento mais próximo, que é o time Empreende Verde, uma comunidade gratuita no Facebook, que se chama Clube Empreende Verde, só procurar Clube Empreende Verde, e você vai ser aprovado para entrar. E, além disso, tem os atendimentos individuais que eu faço para donos de negócios sustentáveis que são da rede Empreende Verde e que nem fazem ideia de como que funciona toda essa metodologia, mas que ainda assim querem ter acesso ao meu conhecimento e toda essa expertise. Tendo essas informações todas apresentadas, eu quero lembrar que esse podcast é uma iniciativa da Oficina de Sustentabilidade Passárgada, uma realização do perfil Empreende Verde e é apresentado por mim, por Fabiola Pesce. Essa live, inclusive, vai ser convertida e vai ficar disponível. Estão todos os episódios deste podcast no YouTube Empreende Verde. Para ouvir, basta procurar por podcast Empreende Verde. E se você tem um negócio sustentável e ainda não consegue vender tanto quanto gostaria, te convido a entender o que você precisa fazer para aprender a despertar o desejo de compra. Por isso, vou salientar que nós estamos com uma promoção do curso Jeito Certo e o Jeito Errado de Vender o Seu Produto por R$ 27. O link está na bio desse perfil aqui. Quer deixar um recado final? Uma despedida, Fezinha? Muito obrigada por ter participado com a gente, ter compartilhado tua iniciativa, ter contado um pouquinho dos bastidores, ter mostrado, né, que a gente pode partir da ideia para algo que nos dá dinheiro todos os meses. Então, deixa um tchauzinho aí para nossa audiência. Eu queria agradecer e dizer que vale a pena. E vale a pena até por todo o legado que você está construindo, né? Eu acho que é mais do que só fazer disso a sua principal fonte de receita. O benefício que você está gerando na sociedade, acho que faz muitas pessoas da minha rede dormirem muito mais tranquilas. Essa visão de que quanto mais sucesso eu tenho, mais eu ajudo o mundo é muito boa, né? É muito boa. É uma sensação de saciedade para um mundo que tem um senso de urgência em relação à sustentabilidade e que, né, dentro da minha bolha, eu vejo tanta gente fazendo que eu me sinto mais saciada do que outras pessoas, com certeza. Uhum. Um beijo, meu bem. Muito obrigada. Até a próxima. Próxima. Tchau, tchau. Tchau.